Agora, então, eu vou dar um outro problema para vocês, e aí eu vou voltar lá para o início de novo, antes de chegar no método húngaro, tá? Que é o próprio problema de designação. O que é um problema de designação? Um problema de designação é um tipo de problema de otimização que envolve, por exemplo, a alocação de recursos a tarefas, de forma a otimizar, e por otimização eu entendo que é maximizar ou minimizar, um determinado objeto, utilidade, como um custo, lucro ou eficiência. Deixa eu trazer para vocês aqui essa representação aqui, ó. Eu quero que vocês percebam essa representação. O que eu tenho aqui, tá? Eu estou dizendo que eu tenho 3 pessoas, nesse caso aqui, a Ana, o Bruno e o Carlos. A Ana, o Bruno e o Carlos são 3 pessoas que podem, cada uma delas, se predispor a executar uma dessas 3 tarefas, que seja programar, testar, entrevistar o cliente, tá? E para cada uma das 3 tarefas, a Ana e o Bruno e o Carlos têm um custo que é muito diferente. Repara que aqui na nossa estrutura, tá? Repara que o Bruno é o mais caro, provavelmente porque o Bruno é um cara que seja mais sênior, tá? Então o cara tem um salário mais alto, eventualmente, porque o cara está mais tempo. A Ana custa mais baratinho, né? Pelo menos para a tarefa 1 e para a tarefa 3. Já o Carlos, especificamente, cara, ele custa mais barato do que o Bruno, para quase tudo aqui, na prática, ele vai ser mais caro na tarefa 3, mas ele é definitivamente também equilibrado ali com relação à Ana. Ele faz algumas coisas melhor que a Ana, o custo dele é maior para uma área e para outra. Senhores, o objetivo é o seguinte, ó, se eu fosse pegar e distribuir tarefas, eu preciso que a tarefa 1, que a tarefa 2, que a tarefa 3 fosse executada. E eu tenho como pessoas disponíveis para executar essa tarefa a Ana, o Bruno e o Carlos. Repara, eu tenho que executar todas as tarefas. E eu tenho que executar essas tarefas todas por um desses 3, ou seja, os 3 estão executando e cada um só pode executar uma. Como é que eu determino que tarefa vai ser executada por cada um e faço isso ser o mais barato? Computacionalmente. Como que eu realizo esse procedimento matematicamente, tipo, computacionalmente? Como que vocês implementariam o código para fazer isso? Repara que aqui não, assim, não é uma resposta mais trivial, tipo, cara, pega a Ana, por exemplo, aqui, pega a tarefa 1. Qual dos 3 é mais barato? É a Ana. Então, a Ana é 15. Cara, beleza. Então, vou dar a tarefa 1 para a Ana. Tá bom, só que a Ana também é mais barata na tarefa 3. Entende? Então, nesse cenário aqui, qual das 2 tarefas deveria dar para a Ana? A tarefa 1 ou a tarefa 3? Não sei. Entende? E aqui, repara, daqui a pouco com força, você olhando aqui, fazendo uma análise inicial, isso aqui pode ser uma coisa simples, mas pensa num cenário onde você tem centenas, potencialmente, de pessoas e centenas de tarefas para executar. Como é que você distribui o trabalho para fazer no menor custo? O que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, ó, o problema concreto é como é que eu distribuo as tarefas entre as pessoas que eu tenho, reduzindo o meu custo. Essa é a visão concreta. E voltando lá para o início, o pensamento concreto é esse aqui. Qual é o pensamento abstrato que eu tenho? Primeira coisa que eu quero que vocês observem é que tarefa 1, tarefa 2 e tarefa 3 são todas elas instâncias de uma classe tarefa. Ok? Ana, Bruno e Carlos são instâncias da classe trabalhador. Então, eu tenho 2 classes. Os valores da matriz representam instâncias da classe custo, ou relação entre eles. Cara, o que isso aqui é, na verdade? Esse cara, eu posso especificar da mesma forma como, assumindo que se eu tenho 2 classes, com relações entre elementos. Eu não tenho relação da Ana para o Bruno, ou da Ana com o Carlos. Eu tenho relação da Ana com a tarefa. 1, 2 e 3. Ou seja, os membros da classe profissional, da classe pessoa, elas têm relação apenas com os membros da classe
tarefa. O que que é isso aqui na prática? Isso aqui na prática, para mim, nada mais é do que um grafo bipartido. Aonde os elementos da esquerda são as pessoas, os elementos da direita são especificamente as tarefas. Então, quando se pensa matematicamente aqui, um problema de designação nesse cenário é um problema, nessa classificação, é um problema para resolver a relação entre grafos bipartidos. Um problema de designação, ele sempre está trabalhando em cima de um grafo de partido, de bipartido, onde um conjunto de vértices representa os recursos, por exemplo, trabalhadores, máquinas e tudo mais, e o outro representa as tarefas. E esse tipo de grafo bipartido, gente, ele não está só aqui, tá? Imagina que você tem que fazer, por exemplo, matching entre marido e mulher. Você tem uma lista de meninos, uma lista de meninas, assumindo que você quer fazer relação hétero aqui, e você quer determinar qual é o par perfeito. Aliás, tem um site com esse nome, né? Par perfeito. Como é que você termina o par perfeito? Cara, é um algoritmo com um grafo bipartido.